Bem-vindas e bem-vindos a este espaço de análise e perspectivas sobre o material. Hoje, a gente mergulha no livro de Joel, é uma joia poética, né? Fica ali entre os profetas menores do Antigo Testamento e, tradicionalmente, a gente liga a ele a um profeta do reino de Judá. O livro é muito conhecido, claro, por suas imagens muito fortes, aquela praga devastadora de gafanhotos, o iminente dia do Senhor, a promessa do derramamento do Espírito. Só que, por trás dessa riqueza toda, existe uma questão que intriga bastante os estudiosos e que emerge direto da análise textual, contextual, que está detalhada no material que a gente tem aqui. Quando exatamente Joel viveu e escreveu sua obra? As propostas elas variam muito, sabe? Vão desde um período bem antigo, pré-exílio, lá por 800 a.C., até bem depois do exílio, talvez 400 a.C. ou até mais tarde. Então, a nossa análise hoje vai focar justamente nesta questão. As evidências internas do livro de Joel, conforme o material apresenta, elas sustentam com mais força uma datação pré-exílica, mais antiga, ou uma datação pós-exílica, mais recente, para sua composição. Eu vou defender a visão de que Joel pertence ao período mais antigo, o pré-exílico. E eu, por outro lado, vou apresentar os argumentos que apontam então para uma datação mais tardia, situando a obra de Joel já no contexto pós-exílico. Ok. Então, a minha perspectiva coloca Joel como um dos primeiros profetas escritores de Judá, talvez atuando ali por volta de 800 a.C., quem sabe durante o reinado do jovem rei Joás. Isso faria dele contemporâneo de Eliseu, nos seus últimos anos, e certamente anterior a figuras como Amós e Isaías. Os indicativos para essa datação antiga, que a gente encontra na análise textual, são, na minha visão, bem robustos. Primeiro, tem a questão do estilo e da linguagem. A poesia de Joel é vibrante, é clássica, sabe? Pertence ao auge mesmo da literatura hebraica. É um estilo que se distingue, assim, nitidamente daquele que a gente encontra em profetas que a gente sabe que são pós-exílicos, como Ageu, Zacarias, Malaquias. A linguagem deles já reflete outras influências, outras preocupações. Segundo, tem paralelos textuais bem notáveis com Amós, um profeta que geralmente é datado como pré-exílico. Joel 3,16, que diz "O Senhor ruge de Sião", é quase idêntico a Amós 1,2. E Joel 3,18, "Naquele dia os montes destilarão vinho doce", ecoa Amós 9,13. Bom, a explicação mais natural para essa semelhança é que Amós, que seria o profeta posterior nesse cenário, estivesse citando ou fazendo alusão a Joel, né? O que estabeleceria a anterioridade de Joel. Terceiro ponto. Vamos observar os inimigos de Israel que Joel menciona explicitamente lá em 3,4. Tiro e Sidom, a Fenícia, a Filístia e também o Egito e Edom no contexto mais amplo do capítulo. Essas são as nações vizinhas que representavam ameaças ou rivalidades constantes para Israel e Judá nos séculos IX, VIII a.C. E o ponto crucial aqui, não tem nenhuma menção às grandes potências imperiais que dominaram a história depois, Assíria e Babilônia. Esse silêncio é significativo. Seria muito estranho Joel escrever durante ou depois da ascensão desses impérios, ou depois do trauma dos exílios, e simplesmente ignorar eles. Por fim, até a posição de Joel no cânon hebraico, como o segundo dos 12 profetas menores, pode ser um indício, embora, claro, não seja conclusivo, de uma percepção antiga de que ele veio antes. Eu já vejo as coisas por um ângulo um pouco diferente. A minha leitura dessas mesmas evidências textuais me leva a situar Joel, na verdade, após o retorno do exílio na Babilônia. Talvez ali por volta de 400 a.C., o que o tornaria contemporâneo de Malaquias, ou, quem sabe, até um pouco depois. E os argumentos para essa datação mais recente, também extraídos aqui da análise do material, me parecem igualmente fortes, talvez até mais concretos em alguns aspectos. Vamos lá. Primeiro, tem aquela passagem-chave de Joel 3, verso 1, que fala em restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém.
Muitos estudiosos interpretam essa frase não como uma predição futura de um cativeiro que ainda ia acontecer, mas sim como uma referência histórica a um evento que já tinha ocorrido, o exílio babilônico, cuja restauração estava em processo ou era pelo menos a esperança central ali no período pós-exílico. Segundo ponto, o próprio contexto religioso e político que o livro descreve, ele parece se encaixar melhor na realidade pós-exílica. Note a centralidade absoluta do templo e dos seus rituais, né? Joel 1:9, 13, 2:17. Não tem uma única menção à idolatria nos lugares altos ou a conflitos com o Reino do Norte e Israel, que são questões tão presentes nos profetas pré-exílicos. Isso faz mais sentido depois da destruição de Samaria e da reforma religiosa que centralizou o culto em Jerusalém. Na verdade, Joel parece usar Judá e Israel quase como sinônimos, né? Joel 2:27, 3:2, 16, 20. Isso reflete bem a realidade de Judá como remanescente do povo de Deus após o exílio. Terceiro, marcadores linguísticos. Expressões como opróbrio entre as nações, Joel 2:17 e 19, são consideradas por muitos como típicas da linguagem usada depois da experiência do exílio. Além disso, o material que a gente tem aponta o uso de palavras hebraicas específicas que são consideradas tardias, termos para ministros, lanças, vanguarda, retaguarda e até o uso predominante do pronome pessoal ani para eu. Essa é uma forma que se tornou muito mais comum no hebraico posterior, em contraste com o Anok, que era mais frequente nos textos clássicos. Quarto, possíveis referências históricas que apontam para uma data mais recente. A menção a inimigos escalando muros, Joel 2:9, poderia sim ser uma alusão aos muros de Jerusalém que foram reconstruídos por Neemias, lá por volta de 444 a.C. E mais especificamente, a menção aos gregos, Javanim em hebraico, em Joel 3:6, envolvidos no comércio de escravos judeus. Mesmo que eles não fossem ainda a potência dominante que se tornariam depois, isso sugere um horizonte histórico posterior ao século 9 a.C. Da mesma forma, a profecia do julgamento de Sidom, Joel 3:4. Ela teve um comprimento histórico bem notável na sua destruição por Artaxerxes III, por volta de 345 a.C., o que também puxa para uma data mais tardia para a composição, ou pelo menos para a finalização do livro. E por último, a forte ênfase escatológica. O foco no Dia do Senhor como um evento cósmico de julgamento e salvação tem paralelos muito fortes com profetas que a gente sabe que são posteriores, como Ezequiel, Sofonias, cuja data também é debatida, mas geralmente é colocada mais tarde assim, Zacarias e Malaquias. É um tipo de escatologia que parece ter florescido mais intensamente depois do exílio. Entendo perfeitamente a força desses argumentos, mas vamos analisar eles um pouquinho mais de perto. Você menciona o vocabulário e o pronome ane. Sim, a análise linguística é importante, claro. Mas será que algumas palavras isoladas ou a frequência de um pronome são suficientes para a gente datar um livro inteiro? Especialmente quando a gente confronta isso com a qualidade literária geral. Como o próprio material descreve, Joel é uma obra-prima poética. O vigor dele, o ritmo, a estrutura, isso aproxima ele muito mais da sensibilidade do hebraico clássico pré-exílico. É um contraste, assim, notável com a prosa que às vezes é mais funcional de Ageu ou o estilo dialogado de Malafias. Avaliar o estilo não é puramente subjetivo, né? Existem padrões reconhecíveis. Será que a gente pode descartar essa impressão global tão forte, com base em algumas palavras que podem ser tardias, mas cujo uso em períodos anteriores talvez não esteja totalmente descartado ou possa ser explicado de outras formas? Eu concordo que Joel é poeticamente poderoso, não há dúvida. Mas eu tendo a desconfiar um pouco dessa subjetividade inerente à avaliação de estilo, quando a gente tem indicadores linguísticos que parecem mais concretos. A prevalência do pronome ani sobre Anok, por exemplo, é um dado quantificável. É uma tendência bem documentada na evolução da língua hebraica. É um argumento linguístico, digamos, objetivo, enquanto a percepção de um estilo clássico pode variar um pouco mais, né? E quanto aos paralelos com profetas posteriores que eu mencionei antes, o material nota que alguns estudiosos apontam para mais de 20 paralelos com figuras como Malaquias e Obadias.
Mesmo que a gente não tenha a lista completa aqui, a existência desse argumento sugere que Joel estava de alguma forma respirando o mesmo ar teológico e literário do período pós-exílico. Isso não pode ser ignorado, certo? Como você lida com essa rede de conexões com a literatura que a gente sabe que é tardia? É um ponto válido sobre esses possíveis paralelos posteriores, sim. Embora a falta de exemplos concretos no material dificulte um pouco a avaliação aprofundada aqui. Mas vamos voltar para as referências históricas, que para mim pesam muito. A lista de inimigos em Joel 3.4, Tiro, Sidom, Filístia e o contexto de Egito e Edom como adversários, isso reflete assim perfeitamente o cenário geopolítico do século IX ou VIII a.C. São os vizinhos imediatos, as ameaças constantes daquele período. Agora compara isso com o silêncio absoluto sobre a Síria e Babilônia. Se Joel estivesse escrevendo em 400 AC, olhando para trás para o exílio e para frente para o dia do Senhor, por que ele focaria nesses inimigos menores do passado distante e ignoraria completamente os impérios que realmente causaram o trauma nacional e que moldaram a realidade pós-exílica? Para mim, esse silêncio é quase uma prova da data antiga. E sobre Joel 3.1, restaurar a sorte, eu insisto que a linguagem profética frequentemente usa o que a gente chama de perfeito profético, né? Fala de eventos futuros com a certeza de algo que já foi realizado. Não é necessário que seja uma referência histórica a um cativeiro passado. Mas essa interpretação de Joel 3.1 como puramente preditiva, ela se torna um pouco menos convincente quando a gente olha para o quadro geral que o livro pinta. A ausência do Reino do Norte, a falta de menção à idolatria nos altos, que eram problemas centrais para profetas pré-exílicos como Amós e Oséias, a centralidade do templo, tudo isso meio que grita pós-exílio. Como você concilia sua data antiga, por exemplo, 800 a.C., com um quadro religioso que parece ignorar completamente a realidade política e religiosa daquele tempo específico, com 2 reinos e uma idolatria super disseminada? Parece um pouco anacrônico, não? Quanto aos inimigos, sim, eram inimigos antigos, mas Fenícia e Filístia continuaram sendo vizinhos e, por vezes, problemáticos também no período persa. E a menção explícita aos gregos Javanim em 3.6, vendendo judeus como escravos, isso é muito difícil de encaixar no século IX a.C. Os contatos com o mundo grego se intensificaram bem depois disso. E o julgamento de Sidom 3.4, que teve aquele cumprimento histórico específico por volta de 345 a.C., são detalhes pontuais, eu sei, mas que puxam a data para frente. E o silêncio sobre a Síria e Babilônia. Bom, talvez o foco profético de Joel, se ele for pós-exílico, estivesse simplesmente nas realidades e ameaças do seu tempo, período persa ou início do período grego, e no julgamento escatológico final, e não em ficar remoendo os impérios do passado. Certo? Vamos examinar essas passagens específicas que você mencionou. Os muros em Joel 2.9. Você os conecta a Neemias. É uma possibilidade, claro, mas a imagem de um exército invasor, seja de gafanhotos ou humano, escalando muros, é uma metáfora de guerra, assim, muito comum, aplicável a qualquer cidade fortificada em qualquer período. Não exige Neemias especificamente. Poderia ser os muros de Jerusalém antes da destruição ou de outra cidade qualquer. Quanto ao opróbrio entre as nações, 2:17 e 19, por que restringir isso só ao pós-exílio? Judá sofreu derrotas e humilhações em outras épocas também. Ataques filisteus, sírios, edomitas. A história pré-exílica não foi exatamente um mar de rosas, né? Eu reafirmo a minha leitura de 3.1 como uma promessa futura de restauração após um cativeiro que talvez Joel antevisse simbolicamente na própria praga de gafanhotos, como um prenúncio do julgamento divino que viria, talvez, através da Assíria ou da Babilônia. São peças que, para mim, se encaixam melhor nesse cenário. E sobre Joel 3.1, a leitura histórica me parece mais direta, mais simples. Mas essa tensão toda entre os dados que parecem antigos, o estilo, os inimigos clássicos, e os que parecem tardios, o contexto religioso, o vocabulário, os gregos, Sidom. Isso nos leva a uma outra possibilidade que o próprio material menciona, a teoria da composição mista. Será que Joel não poderia ser um livro com um núcleo original pré-exílico, talvez ali os capítulos 1 e 2, focados na praga, no lamento, no chamado ao arrependimento,
que depois recebeu acréscimos ou uma reedição significativa no período pós-exílico, especialmente a partir de Joel 3, com seu foco mais explícito no julgamento das nações e na restauração de Judá após o cativeiro. Isso não explicaria justamente a presença de argumentos que apontam para direções opostas? Essa hipótese da composição mista é conhecida sim, e é uma forma de tentar resolver o quebra-cabeça, sem dúvida. No entanto, eu hesito em adotá-la tão facilmente. Como a visão mais conservadora, que também é mencionada na fonte, geralmente prefere, eu busco primeiro a integridade autoral e a unidade da obra. Essas teorias de redações múltiplas, embora academicamente legítimas, claro, elas podem se basear em critérios um pouco subjetivos, né? O que um editor posterior teria adicionado ou mudado, a gente corre o risco de fragmentar o texto de maneiras que talvez não correspondam à intenção original. A própria análise do material adverte que os argumentos para autoria múltipla são, por vezes, inócuos ou não conclusivos. Eu prefiro, a princípio, tentar entender as tensões dentro do texto como parte da complexidade de uma única mensagem profética, seja ela datada cedo ou tarde, reconhecendo que a nossa compreensão pode ser limitada. Material profético antigo para novas situações não é algo incomum na Bíblia hebraica. Isso não necessariamente diminui a autoridade do texto, mas reconhece um processo de formação talvez mais complexo. Talvez a própria tensão que a gente está debatendo aqui seja um reflexo desse processo histórico de composição e transmissão do livro ao longo dos séculos. Em suma, então, a defesa de uma data pré-exílica para Joel se ancora, de forma sólida, em seu estilo literário, que o alinha com o período clássico da profecia hebraica, na lista de inimigos mencionada que reflete o cenário geopolítico antigo, nos paralelos textuais que sugerem uma anterioridade em relação a Amós e no notável silêncio sobre os impérios e eventos que definiram a era exílica e pós-exílica. No entanto, eu reconheço que o quadro religioso descrito, a aparente ausência do Reino do Norte e da idolatria nos altos, e referências pontuais como a menção aos gregos, são desafios sim que a perspectiva pré-exílica precisa explicar de forma convincente. E por outro lado, a perspectiva de uma datação pós-exílica encontra seus pilares mais firmes justamente nessas referências que parecem mais históricas. A alusão a um cativeiro já ocorrido em 3.1, a menção aos gregos em 3.6 e ao julgamento de Sidom em 3.4, talvez até os muros de Neemias em 2.9. A isso se somam os indicadores linguísticos de um hebraico mais tardio, o contexto do culto pós-exílico focado no templo e com Judá representando todo Israel remanescente, e uma teologia escatológica do dia do Senhor que tem fortes afinidades com profetas comprovadamente tardios. Admito, contudo, que o vigor poético do livro e os paralelos com Amós são pontos importantes levantados pela outra visão, que requerem atenção e, claro, explicação. Fica claro, portanto, que a datação precisa de Joel continua sendo um ponto de debate acadêmico legítimo e complexo. O material que a gente analisou expõe argumentos consistentes para ambos os lados, e nenhuma das propostas está livre de dificuldades interpretativas. Não há uma solução fácil ou, universalmente aceita. Exatamente. E essa incerteza sobre a data exata, embora seja interessante para a pesquisa histórica e literária, ela não invalida a mensagem poderosa do livro como o próprio material sugere. Na verdade, mergulhar nessas diferentes linhas de evidência, confrontar os argumentos textuais, históricos, linguísticos, nos força a ler o texto com mais atenção e, no fim das contas, enriquece nossa compreensão das suas múltiplas camadas de significado e das complexidades da própria história de Israel e da formação das suas escrituras. Sem dúvida. E, no fim das contas, independentemente de Joel ter escrito no século IX ou no século IV a.C., a sua proclamação ressoa através dos séculos. A soberania de Deus sobre a história e a natureza, a urgência do arrependimento sincero diante da perspectiva do julgamento divino, seja ele iminente e histórico, como a praga, ou final e escatológico, como o grande dia do Senhor, e, acima de tudo, a promessa surpreendente da restauração, da misericórdia e do derramamento universal do Espírito de Deus sobre toda a carne.
Concordo plenamente. Esses temas teológicos centrais são o coração pulsante do livro, né? A análise aprofundada do material sobre Joel nos oferece muito mais a ponderar sobre essa mensagem transformadora. A tarefa de pesar as evidências sobre a datação e decidir qual cenário parece mais plausível ou como integrar as diferentes peças desse quebra-cabeça fica como um convite à reflexão para cada um que se aventura por este livro profético tão rico e ao mesmo tempo desafiador. Olá, bem-vindos a esta exploração. Hoje a gente vai analisar os escritos de um profeta do Antigo Testamento, assim, bastante enigmático, Joel. Nossa fonte é um estudo detalhado sobre o livro, e nossa missão aqui é desvendar as mensagens centrais dessa obra, que é bem poética, né? E profética também. Vamos investigar quem foi Joel, o possível contexto da época dele e os grandes temas que ecam até hoje. Preparados para essa investigação? Para começar, então, a identidade de Joel é um mistério, né? O que realmente a gente sabe sobre ele? Bem pouco, na verdade. Olha, as informações biográficas são mínimas mesmo. A gente sabe que foi um profeta em Judá, o Reino do Sul, e que o pai dele se chamava Petuel, que também é outra figura desconhecida. Ah, entendi. E o próprio nome Joel, que significa Yahvé, Deus, era super comum. Aparece para outras 12 pessoas no Antigo Testamento. Então, assim, isso não ajuda muito a identificar quem ele era exatamente. E a época em que ele viveu? Parece que aí mora uma das grandes discussões sobre o livro, né? Exatamente. A datação do ministério de Joel é, tipo assim, um verdadeiro quebra-cabeça acadêmico. Tem teorias que abrangem séculos de diferença. Séculos, nossa. Simplificando um debate que é bem complexo, né? Existem duas grandes correntes de pensamento. Alguns estudiosos colocam ele bem cedo, lá pelo século IX ou VIII a.C., talvez durante o reinado de Joás, em Judá. Certo. Os argumentos para isso incluem o que eles veem como um estilo literário mais clássico, sabe? E também a menção a inimigos como fenícios e filisteus, que eram nações vizinhas, não os grandes impérios que vieram depois, tipo a Síria, a Babilônia. Faz sentido. E também tem possíveis conexões com o profeta Amós, que talvez cite Joel. Ou o contrário, né? Sempre tem essa discussão. Isso colocaria como um dos profetas mais antigos, então. E qual seria a outra corrente? Bom, a outra corrente defende uma data bem mais tarde, já no período pós-exílio, depois do retorno da Babilônia. Talvez século V, século IV a.C. Bem depois mesmo. E quais os argumentos para isso? Aí os argumentos se baseiam em outras coisas. Interpretações de certas passagens, como Joel 3:1, que eles veem como referência ao cativeiro que já tinha acontecido, sabe? Também semelhanças com profetas comprovadamente posteriores, tipo Malaquias, o foco na adoração ali no Templo de Jerusalém, sem falar do Reino do Norte ou da idolatria que era comum antes do exílio. Entendi. O contexto parece diferente. Exato. E o uso de certas palavras em hebraico que são consideradas mais tardias, e também uma ênfase escatológica forte, quer dizer, focada nos eventos do fim dos tempos, né? Bem parecido com outros profetas pós-exílicos. São duas visões bem distintas mesmo, baseadas em tipos diferentes de evidências. Literárias, históricas, teológicas. E existe alguma forma, assim, de tentar reconciliar essas duas datas? Olha, alguns propõem que o livro possa ser uma compilação. Tipo, um núcleo mais antigo, focado na praga, no arrependimento, e aí teriam adições posteriores, especialmente o capítulo 3, que fala do julgamento das nações. Uma edição posterior, então. Isso. Mas, como a nossa fonte mesmo ressalta, muitos desses argumentos, tanto para um lado quanto para o outro, são um pouco subjetivos, né? O ponto pragmático, eu acho, é que apesar dessa incerteza toda, que é fascinante para os estudiosos, claro, a mensagem central de Joel sobre juízo, arrependimento e esperança, ela continua poderosa, independente do século exato em que foi escrita. Entendido. A mensagem transcende a data, né? Deixando a data um pouco de lado por um momento, vamos para o conteúdo. O livro abre de forma muito impactante, né? Com uma descrição terrível de uma praga de gafanhotos.
Isso parece ser o gatilho para toda a mensagem. Sem dúvida. Joel usa essa praga devastadora e ainda combinada com seca e fome como o evento catalisador. A descrição é incrivelmente vívida, é quase cinematográfica. Impressionante mesmo. Ele menciona 4 ondas ou tipos diferentes de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Os estudiosos até debatem se são estágios diferentes do inseto ou se é só uma figura de linguagem para enfatizar a destruição total, sabe? Uma onda atrás da outra. Tipo, pra não sobrar nada. Exato. De qualquer forma, a imagem que fica é de aniquilação completa da vegetação. É muito forte. E a linguagem que ele usa para descrever os gafanhotos é quase militar, não é? Precisamente, essa é uma das chaves interpretativas importantes. Eles são comparados a um povo invasor, um exército forte e numeroso. Um povo. Com dentes como de leões, avançando como cavalaria, com um som aterrador, tipo carros de guerra. Nada consegue deter eles. Escalam muralhas, entram nas casas, como ladrões pelas janelas. Nossa, que imagem. O resultado é a desolação total. Videiras, figueiras, tudo destruído. A terra vira um deserto, queimada. A fonte que a gente usou até menciona pragas reais que aconteceram na região, como uma em 1915, para mostrar que essa descrição, embora seja super poética, reflete catástrofes que eram possíveis, reais. Mas aí fica a questão, né? Essa praga é puramente literal, um desastre natural, ou Joel está usando ela com um significado mais profundo? Muito poderoso. Em símbolo de quê, exatamente? Para alguns intérpretes, ela prefigura, ou seja, ela anuncia invasões militares futuras, como as dos exércitos assírios e babilônicos, que foram devastadores para Israel e Judá. Ah, como um aviso. Isso. E de forma mais ampla e eologicamente central para o livro, a praga funciona como um prenúncio e um símbolo do juízo divino que está por vir, o chamado Dia do Senhor. O Dia do Senhor. Essa expressão realmente ressoa forte no livro. O que ela representa nesse contexto de Joel? É um conceito teológico fundamental, não só em Joel, mas em vários profetas, né? JL 1,15, 2,1, etc. Refere-se a um momento decisivo, um momento de intervenção direta de Deus na história. Intervenção para quê? É um dia de julgamento severo contra o pecado, contra a injustiça, tanto em Israel quanto nas outras nações, mas também, e isso é interessante, paradoxalmente, é um dia de salvação e de vindicação para aqueles que se voltam para Deus. Juízo e salvação ao mesmo tempo. Exatamente. Joel descreve esse dia com imagens bem sombrias, um dia de escuridão, de nuvens, trevas densas, um dia grande e muito terrível, ele diz, e ele conecta diretamente a calamidade imediata dos gafanhotos com a iminência desse evento cósmico maior. Entendi. Então, frente a essa calamidade dupla, a praga ali, presente, e a ameaça futura do dia do Senhor, qual é a resposta que Joel propõe para o povo? Um chamado, urgente e apaixonado, ao arrependimento. E olha, não arrependimento superficial, só de fachada, sabe? A exortação mais famosa e poderosa do livro é: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O foco é total na transformação interior, na sinceridade. Rasgar o coração, não as vestes. Forte isso. Quer dizer, então, que os rituais normais de luta e penitência, tipo jejuar, chorar, essas coisas, não eram suficientes? Não é que não fossem importantes. Joel, de fato, convoca esses atos exteriores. Ele chama toda a comunidade, sacerdotes, anciãos, o povo todo, até recém-casados e crianças pequenas, para se reunir em jejum, choro, lamento, mostrando a gravidade da situação. Certo, a comunidade inteira envolvida. Sim. Mas a ênfase crucial está no que acontece por dentro. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, ele disse. A esperança não está no ritual em si, mas na natureza de Deus, que é descrito como misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Então a esperança está no caráter de Deus. Isso, a possibilidade de livramento reside na chance de Deus se arrepender, ou seja, reconsiderar o juízo prometido,
se houver uma conversão genuína por parte do povo. Entendi. Além desse chamado central ao arrependimento e da ideia do dia do Senhor, que outros temas teológicos importantes se destacam em Joel? Um dos mais marcantes, sem dúvida, e com um impacto enorme depois, é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Está lá em Joel 2, versículos 28 e 29. É uma passagem extraordinária. O derramamento do Espírito. Sim, onde Deus promete derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Isso soa muito inclusivo para aquela época, né? Extremamente inclusivo. O texto faz questão de especificar: filhos e filhas vão profetizar, os idosos terão sonhos, os jovens terão visões, e o que é muito notável, inclui até sobre os servos e sobre as servas. Quer dizer, até escravos e escravas receberiam esse dom espiritual. Nossa, isso é realmente... É uma visão de capacitação divina que rompe barreiras de gênero, de idade, de status social de uma forma impressionante para a época. É impossível não pensar na conexão com o Novo Testamento aqui, né? Especificamente com Pentecostes. Exatamente. É uma das profecias do Antigo Testamento mais diretamente citadas e aplicadas no Novo. O apóstolo Pedro, lá no sermão dele, no dia de Pentecostes, que está registrado em Atos 2, ele cita essa passagem de Joel na íntegra. Ele aplica diretamente ao que estava acontecendo ali. Isso, interpretando aqueles eventos, os discípulos falando em outras línguas, pelo poder do Espírito, como um cumprimento direto, ou pelo menos inicial, dessa promessa de Joel. Muitos teólogos veem um cumprimento ainda mais pleno no futuro, mas a aplicação em Atos é inegável e foi fundamental para a igreja primitiva. Fascinante. E o livro fala sobre o destino das outras nações, além de Judá? Sim, o capítulo 3 dedica bastante atenção a isso. Mas o foco principal é no julgamento das nações que oprimiram Israel. Joel descreve um cenário em que Deus reuniria essas nações no Vale de Josafá. E Vale de Josafá. O nome Josafá significa Yahweh julgou. Então, o próprio nome já indica a função do lugar, né? Se é um local geográfico específico, talvez o Vale do Cedron, ali perto de Jerusalém, ou se é um lugar simbólico, isso é debatido. Entendi. E o que aconteceria nesse vale? Ali, Deus a julgaria por terem dispersado seu povo, dividido a sua terra, traficado pessoas como escravos. Ele menciona especificamente Tiro, Sidom, a Filícia. Soa como uma espécie de justiça retributiva, um acerto de contas divino mesmo. De fato, tem um elemento claro do princípio da lex talionis, a lei de talião. O olho por olho. Por exemplo, Joel 3,8 diz que os filhos daqueles que venderam judeus como escravos seriam, por sua vez, vendidos. É bem direto. Nossa. E o capítulo também tem uma imagem poderosa e irônica, uma convocação às nações para a guerra contra Deus nesse vale. Elas deveriam transformar suas ferramentas agrícolas em armas, forjar espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Ao contrário daquela imagem famosa de paz, né? Exatamente o oposto da visão de paz messiânica de Isaías 2,4, onde as armas viram ferramentas agrícolas. Aqui é o inverso. E essa batalha final culmina na intervenção divina e na derrota total dos inimigos. O que vem depois desse julgamento das nações? Aí vem a promessa de restauração final e segurança eterna para Judá e Jerusalém. A visão é bem idílica. A natureza se torna superabundante, com vinho fluindo das montanhas, leite das colinas, água correndo nos rios secos. Uma imagem de prosperidade total. Sim, e Deus habitando permanentemente em Sião e Jerusalém se tornando santa, protegida de futuras invasões de profanações. É uma visão de paz e prosperidade sob a presença direta de Deus. E, assim, atravessando todos esses temas, a praga, o juízo, o arrependimento, a restauração está a afirmação da soberania absoluta de Deus sobre tudo. Soberania sobre a natureza e a história. Exato. Tanto os desastres naturais, como os gafanhotos e a seca, quanto os eventos históricos. Os exércitos, as nações, tudo é visto como estando sob o controle último de Deus, servindo aos seus propósitos, sejam eles de juízo ou de chamado à conversão.
Deus não é um espectador distante, sabe? Ele é o ator principal na história e na natureza, segundo Joel. Analisando o livro como um todo, existem algumas características ou talvez alguns silêncios que o distinguem de outros profetas. Algo que chama a atenção. Sim, algumas coisas. Diferente de outros profetas, como Isaías ou Miqueias, por exemplo, Joel não apresenta uma figura messiânica clara, individualizada, um rei futuro da linhagem de Davi, sabem? Não tem um Messias específico. Não. A esperança está na intervenção direta de Yahvé e na restauração do povo e da terra, mas não centrada num Messias individual. Outro ponto é o foco da restauração, que parece bem concentrado em Judá e Israel. Como assim? Embora Joel 2,32 diga que a salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor, e essa é uma frase que o Novo Testamento depois universaliza, aplicando a todos, a visão predominante no capítulo 3 é de julgamento para as nações gentílicas. Não tem uma oferta explícita de inclusão delas na benção final, como a gente vê em outros profetas. Uma visão mais restrita, talvez. Talvez. Pode refletir um contexto histórico específico de grande opressão sofrida por Judá na época em que foi escrito, E, claro, vale sempre reforçar aquela classificação de Joel entre os profetas menores. Como a gente sempre disse, menor se refere só ao tamanho do livro, à extensão do texto, não à importância da mensagem ou do profeta. Certo, o tamanho não diminui o impacto. A mensagem de Joel, embora seja concisa, é densa, teologicamente muito rica e historicamente super influente. Ótimo. Então, recapitulando nossa análise de Joel, a gente partiu de uma praga de gafanhotos assustadora, que serve como símbolo para o iminente e terrível dia do Senhor. Isso leva a um chamado profundo para um arrependimento sincero, aquele rasgar o coração. Isso. Vimos a promessa extraordinária do derramamento do Espírito sobre todos, independentemente de gênero, idade ou classe social. Uma promessa que se torna central lá no Pentecostes. Exploramos o complexo debate sobre quando Joel viveu e vimos que essa incerteza não anula a força da mensagem. Exato. E vimos também a visão do julgamento das nações opressoras, seguida pela restauração gloriosa e segura de Judá e Jerusalém, tudo sob a soberania de Deus. Exatamente. Foi uma imersão bem rica, E talvez, para finalizar, um pensamento para reflexão. Joel faz algo fascinante. Ele pega um evento específico, localizado, quase comum, em termos de desastres naturais daquela região, a praga de gafanhotos, a seca, e ele projeta isso numa tela cósmica. Do particular para o universal. Isso. Ele transforma esse evento num símbolo de realidades universais e escatológicas, falando sobre o destino das nações, a intervenção final de Deus na história. O que essa trajetória, do particular para o universal, do natural para o fim dos tempos, pode nos ensinar sobre como interpretar os eventos ao nosso redor? Boa pergunta. Será que, na perspectiva de Joel, acontecimentos que parecem mundanos, ou mesmo catastróficos, podem carregar significados mais profundos? Podem ser vistos como sinais ou prenúncios de realidades maiores no grande plano divino? Fica a pergunta, Sobre como a gente lê os sinais na nossa própria história, no nosso tempo. Uma provocação muito pertinente, que conecta diretamente a relevância de Joel para os nossos dias. Excelente. Agradecemos a companhia nesta análise aprofundada do livro de Joel.